Tá preparado? Então abraça-me muito forte, amor, porque agora a gente vai ver juntinhos tudo que não faz sentido nessa novela feita pra maluco. Esse pobre peão apaixonado pela filha do patrão levou uma bela cacetada na cabeça só porque o velho encontrou os dois juntos. Até aí, nada de absurdo. Mas alguém explica como que em uma cena ele tinha acabado de levar o golpe e tava assim, sem nada na cabeçona, e quando a cena continua momentos depois, o cara já tava com a cabeça enfaixada no maior profissionalismo? Imagino que ele não tivesse 10 metros de gás em seu singelo barraco para enrolar no cabeção. Assim como imagino que o amigo que estava curando ele tampouco carregasse um kit de primeiros socorros dentro do bolso. Se fosse um lenço, uma bandana, qualquer trapo improvisado, até daria para engolir. E outra, para que tudo isso por causa desse microhematoma na testa que mais parece mancha de batom em gola de marido traíra? E protejam-se, porque lá vem mais uma pedrada. Literalmente, uma pedrada. Nossa heroína tropeçou e bateu a cabeçona em uma pedra. Mas se vocês repararem bem, ela bateu a lateral da cabeça. E quando caiu desmaiada, não tinha nada. Já quando ela tá em casa, momentos depois, tem esse raladão aí na testa. Primeiro que antes não tinha porcaria de machucado nenhum. E depois nem foi aí que ela bateu. Claramente, essa novela tem uma dificuldade com acidentes de cabeça. Deveriam parar com isso e investir em outras formas de passar vergonha. Mas calma, que logo elas chegarão. Antes da gente passar para a segunda fase dessa novela, tem um detalhe que eu preciso falar sobre. E não entendam como etarismo, mas não faz o menor sentido os velhos dessa novela continuarem exatamente iguais 15 anos depois. Por exemplo, esses avós do José Maria. Na primeira fase deveriam ter o quê? Com certeza mais de 60, certo? Aí o tempo passa, e quando já deveriam estar na casa dos 80 anos, a cara deles não mudou nem uma ruga sequer. E eles são o pior caso. Afinal, eram peões que trabalhavam debaixo do sol o dia inteiro por anos. Como eles fariam para se manter tão conservados? Pelo menos essa senhora aqui vivia no luxo com seus cremes caros. Mas não, ainda assim não faz sentido nenhum ela continuar exatamente igual 15 anos depois. Mas espera, porque antes do tempo passar e essa novela se tornar uma tragédia ainda maior, preciso comentar a maior burrice de todas e que poderia ter evitado tudo o que aconteceu até o final. O Diego chega na fazenda nesse momento em que a Cristina estava com a Maria do Carmo e não tinha mais ninguém ali. Afinal, se ele conseguiu chegar até a sala da Casa Grande, é porque ele entrou escondido por algum lugar sem ser flagrado. Então alguém me explica por que diabos essa Tonha não aproveitou a chance para fugir com o cara e a neném? Era a única chance que ela tinha. Ao invés disso, ficaram lá os dois bestões apaixonados se lambendo no meio da sala e mimando a cria enquanto combinavam planos de fuga, dando tempo suficiente para o vilão cornudo chegar em casa e pegar eles no pulo. Sinceramente, esse foi o maior atestado de falta de neurônios dessa novela. E vocês realmente querem me fazer acreditar que um homão desse tamanho desse Diego ia tombar por causa de um tapa do César Évora? Jura mesmo novela Abraça-me muito forte? Mas enfim, eles perderam tanto tempo combinando de fugir depois que o depois nunca chegou, porque o corno exterminou o rival do roteiro dessa novela para todo sempre. Achei foi pouco. E 15 anos se passaram. Mas os absurdos? Esses jamais passarão. E a gente já começa essa nova fase da história tendo que engolir um romance no mínimo duvidoso. Um galã que já tinha 25 anos pra cima, se apaixonando por uma mocinha de 14, que completa 15 nos primeiros capítulos da novela. O primeiro beijo deles acontece no baile de debutante da criatura. Tem um nome pra isso, só não vou falar pra não derrubar o vídeo. Mas todo mundo entendeu, não é mesmo? Isso não desafia a lógica, afinal o que não falta nesse mundo é homem com fogo no rabo por novinhas. Mas nem por isso deixa de ser algo bizarríssimo. E na falta de um tinham dois, afinal esse José Maria era até mais velho do que o outro e também estava com o rabo pegando fogo pela jovem e inocente Maria do Carmo. Até a vilã da novela, que era uma bela de uma biscatona, teve que dar um chega pra lá no cara quando pegou ele passando dos limites com a filha postiça dela.
Marmanjo sem vergonha ainda foi falar pra Cristina todo risonho que os avós dele se casaram com 14. Pelo amor de Deus, cara, quando teus avós casaram, Napoleão ainda estava vivo. O texto original dessa novela é do começo dos anos 60, e aí a gente cai novamente nas armadilhas de um trabalho de adaptação mal feito, que deixa várias incoerências e estranhezas entre épocas. Mas como nossa mocinha ainda estava cumprindo seu currículo escolar básico, nós somos obrigados a testemunhar absurdos, como essa aluna que claramente é uma atriz 30 a mais interpretando uma amiguinha do ensino médio. Acho que eles se inspiraram na escolinha do Golias ou na sala de aula do professor Girafales. E chegamos naquele momento inevitável em todos os vídeos dessa saga noveleira: os absurdos médicos. Ou por um acaso vocês já viram uma pessoa recém-operada dos olhos tirar os curativos e tá de delineador e rímel? Ai, doutor, não vejo nada. Que coisa, não? Será porque a equipe médica era tão competente que nem fez os procedimentos básicos de asepsia? Se não tiraram a maquiagem da paciente antes de operar, imagino a competência para executar tarefas mais complexas. Depois dessa, não sei se dou risada ou se choro de desgosto. Bom, mas aí eles fizeram mais 3 anos se passarem para a menina ter pelo menos 18 e esses amores rurais ficarem menos imundos. E o nosso galã pode até ser menos imundo agora, mas com certeza continua sendo bem tonto. Ele tentou passar à força por um rio que estava altíssimo em meio a uma tempestade, porque tinha que atravessar umas vacinas pro outro lado. Meu filho, deixa eu te contar uma novidade. Se tu se levar de arrasta, as vacinas não só vão chegar atrasadas, elas não vão chegar nunca, porque a correnteza vai levar embora junto com a tua cabeçona pensante sendo arrastada pelas águas. Ainda por cima leva o pobre cavalinho nessa missão tapada. Dane-se que ele fosse pros quintos dos infernos, mas que culpa tinha o pobre animal? Mas como essa novela não faz o menor sentido, a peste se salvou e atravessou o rio. Já do cavalinho nunca mais se teve notícias. Bom, mas mudando de assunto, agora Maria do Carmo já tinha seus 18 e podia se casar. Só que como Carlos Manuel já estava casado com a vilã de moral duvidosa dessa novela, que tinha um caso com o tio barra pai dele, só sobrou o Zé Maria para ela casar mesmo. Só que aí veio o grande mistério confuso sobre a origem do José Maria. Além de se apaixonar por novinhas, o cara supostamente estava dando em cima da própria sobrinha por anos, já que ele seria filho secreto daquele velho marvado pai da Cristina. Depois a gente descobre que, na verdade, ele era filho do Federico e, ao invés de ser irmão da Cristina, era irmão do Carlos Manuel. Mas a pior parte nesse enredo todo foi o fato de que todos esses bocós pensaram que um tio estava se casando com a sobrinha e absolutamente nenhum deles impediu o casamento contando a verdade. Eles só tentaram meter um louco falando que eram contra. Grandes bosta! Até parece que os dois não iam casar sem que dessem motivos válidos para isso. Tinham os avós, o médico mexeriqueiro que sempre escutava as conversas secretas dos outros, e até o padre, e nem segredo de confissão era. Mas ainda assim, apenas esse pobre infeliz vestiu suas calças de homenzinho para falar a verdade a tempo de impedir essa suposta imundície. Foi no altar, humilhando a noiva perante a cidade inteira? Foi. Mas pelo menos alguém fez alguma coisa. O pior foram as desculpas desses dois senhores malucos. Ai, a gente não podia revelar o segredo da senhora Cristina. Ai, meu filho, a gente não queria manchar a imagem da sua mãe. O cara ia literalmente casar com a suposta sobrinha. Eu estou indignada. Mas voltando para ambientes hospitalares, eu não sou nenhuma especialista da área, mas acho difícil de acreditar que entregariam uma bandeja de frutas do tamanho do estado do Amazonas para uma paciente que não está com a saúde mental em dia. Talvez, se essa doce enfermeira não tivesse dado 548 frutas envenenadas nas mãos de uma pobre senhora passando por uma crise nervosa, ela não teria ido de arrasta. A enfermeira não sabia que as frutas estavam envenenadas, claro, mas ainda assim, essa conduta me parece bem questionável. Acredito que um paciente não pode receber meia tonelada de comida anônima dentro de um hospital. Enfermeiros e nutris hospitalares poderão confirmar essa informação.
Aliás, gente, se existe uma novela com vilões verdadeiramente malignos, é essa daqui. Eles cometem as piores atrocidades que eu já vi, algumas tão pesadas que nem dá pra falar. E a nossa heroína, Cristina, já estava até parecendo cobaia de faculdade de oftalmologia, porque a bicha tentou de novo. Só que dessa vez, a cirurgia deu certo, mesmo a equipe médica tendo esquecido de tirar o delineador dela de novo. Só pode ter sido um milagre. Mas se tem um milagre que poucos escritores de novela conseguem operar, é esticar uma história sem cair no mais absoluto ridículo. E sinto muito informar vocês que essa novela vai passar na fila da apelação umas 50 vezes a partir de agora. Começando por esse sequestro super conceito vivido pelo protagonista da novela. Os sequestradores, muito criativos que eram, arrumaram esse caixão digno de clipe de diva pop para enfiar o galã da novela e dar um sustinho na nossa pobre Maria do Carmo. Mas ele estava vivo, algo que não podemos dizer daquele pobre cavalinho que foi levado pelas águas. Não, eu ainda não superei. Mas nada, eu repito, absolutamente nada poderia preparar as pobres donas de casa que estavam acompanhando essa novela nos anos 2000 em suas TVs de tubo para o que aconteceria a seguir. O produtor esqueceu que estava fazendo uma novela e não uma cópia barata do filme O Exorcista e colocou uma das vilãs para fazer a possuída pelo capiroto. Queria eu tá brincando, queria que isso fosse uma piada. Mas não, as imagens elas falam por si só. Começou igual todo filme de gente possuída. Primeiro, parecia que a vítima só estava bem piradona das ideias, falando sozinha com aqueles olhos de lince anêmico. Mas loucura, era uma saída fácil demais. O produtor dessa novela queria emoção. Como todo personagem imbecilóide de filme de terror, ela foi mexer com quem estava quieto, fazendo a brincadeira do copo, e aí se lascou. E aí, claro que o padre da novela teve que entrar em ação. Aposto que esse ator não sabia que ia ter que passar por isso quando assinou o contrato. Olhem a biscatona possuída dando um mordidão nesse pobre sacerdote. Imaginem tu lá, de boa, tomando uma com os amigos, e de repente chega uma doida dessa falando: eu fiz pacto com o poderoso. Nesse ponto eu já não sabia se estava assistindo uma novela mexicana ou um filme da franquia Todo Mundo em Pânico. Olhem como tiveram que carregar ela pra cama igual bêbado de fim de festa. A partir daqui, a coisa atola na merda cada vez mais. Olho mudando de cor, risada com efeito distorcido, show de contorcionismo, etc, etc, etc. E graças à infeliz que inventou de brincar de tábua ouija, agora esses pobres párocos de cidade pequena são forçados a fazerem um exorcismo. Será que o Vaticano autorizou esses coitados? Sinceramente, acho que não deu pra esperar a cartinha do Papa chegar desde a Europa até esse cu de mundo. A mulher estava imparável. Essa novela fazia questão de ser desagradável aos nossos olhos. Se você não sonhar com essa palhaçada essa noite, tá de parabéns. Essas imagens estarão gravadas na minha retina por pelo menos uns 3 dias. Ai, não, gente. E ela opera à distância, usando seus poderes malignos também. Olhem ela operando o trator com a força da mente, que passa por cima do braço do pobre Zé Maria. O Salvador Mejia realmente já estava bem a Lucy Crazy, né? O que deu na cabeça desse homem? Boa coisa que não foi. Eu tô altamente desconfortável tendo que assistir a tudo isso. Se você ainda não foi embora desse vídeo doido, por favor, não me deixa aqui sozinha. Vão até o fim. Tá acabando já. Chegou naquela parte que os padres começam a expulsar a entidade. Eu definitivamente não presto pra fazer resenha de filme de terror. Tô descobrindo isso agora. Mas é isso aí, muitas coisas explodindo, padres gritando alto e possuídos se contorcendo igual minhoca saindo do vaso em dia quente. Aí expulsaram o coisa ruim e acabou o filme. Já a novela, infelizmente, ainda não acabou. Mas calma, que só falta um absurdo pra eu falar nesse vídeo. O misterioso final do José Maria. O cara foi de arrasta porque decidiu que queria, simples assim. Eu entendo que o coração dele estava partido porque a novinha preferiu o outro, mas de amor ninguém morre não. Então não me venham com essa palhaçada. O cara podia encher o rego de cachaça porque estava com dor de corno e acabando tendo um coma alcoólico. Isso sim seria algo sensato.
Agora querer jogar essa de ai, vou morrer de amor, meu coração tá parando porque levei um pé na bunda. Sinceramente, me poupe. E com isso eu termino minha lista de coisas que não fazem sentido na novela Abraça-me Muito Forte. Um abraço pra cada um que conseguiu chegar até o final desse surto coletivo.